Toque, 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 toque. Jesus na porta do seu coração. Está preparada agora para recebê-lo? Pois abra aí a sua porta do seu coração. Seja qual for o motivo que está te deixando com o espírito totalmente oprimido, seja qual for a situação que está te deixando com uma vida totalmente despedaçada, ou seja qual for a situação que te levou a ficar com esta depressão, deprimido totalmente, saiba, Deus está na porta. Toque, toque, toque. Abra a porta para que Ele possa entrar. Na palavra de Deus fala que um coração quebrantado é um coração que tem um espírito totalmente oprimido. Em Salmos 34 e versículo 18, diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito oprimido. Olha quão forte é essa palavra do Senhor e como Ele pode falar conosco. Olha, Deus, Ele zela pelo bem-estar, seu bem-estar. E jamais Deus quer te ver oprimido. Jamais Deus quer te ver com depressão, deprimido. Jamais Deus quer que você tenha uma situação difícil, principalmente porque desde antes e desde agora Deus zela pelo coração quebrantado. Porque um coração quebrantado, ele está ali precisando ser acessado para se firmar com a fé, com acreditar que Deus é possível e faz o impossível acontecer. Olha, essa palavra é muito forte, tem muitas chaves para nos orientar. Eu sei que não é um momento fácil, que as palavras às vezes entram em um ouvido e no fim não acessamos de fato essas palavras e acaba saindo por outro ouvido. Mas eu peço que não saia daqui, fique comigo e que hoje essa palavra eu tenho certeza que ela vai te aquecer de alguma forma. Porque a depressão, às vezes você nem tem ela, mas o ser deprimido, ele inicia com pequenas frações, com pequenos sentimentos. E você se torna uma pessoa depressiva, não é do dia para a noite e nem da noite para o dia, mas leva aí um período até você chegar com essa causa, com esse sentimento de depressão. E também um espírito totalmente oprimido vem de vários outros sentimentos que eu vou citar aqui para você. Então, se você não se encontra em depressão, mas se encontra sentindo o seu espírito dolorido, cheio de mágoas, amargura, tristeza, solidão, desamparo, abandono, sem solução, sentindo-se realmente com uma vida despedaçada. Essa palavra é para você, sabe? E se você não sente nenhuma delas, fique aqui comigo, porque você saberá o caminho certo aí a trilhar.
Com Deus é preciso. E na palavra de Deus diz que se sentimos o nosso coração quebrantado, você sente o seu coração quebrantado quando alguém, por exemplo, rompe um relacionamento com você. E o espírito oprimido resulta de onde? Daquela dor, do rompimento. Quer seja com Deus ou seja com outro ser humano. Então, até quando nós rompemos aí a presença de Deus em nós, quando rompemos a falta de buscá-lo, também nos afeta e nos acarreta dor, porque nos sentimos vazios, sentimos como se algo faltasse, e esse algo é a presença do Espírito Santo de Deus. E olha, tem mais. Quando o relacionamento seja com o homem também, ou com amizade, ou fraternal, maternal, parental, de todas as formas, seja qualquer relacionamento, quando é rompido, nós nos sentimos com o espírito oprimido. A palavra de Deus fala sobre isso. E é qualquer relacionamento, não é só conjugal, mas todo tipo de relacionamento, quando é rompido, causa dor. E essa dor gera aí várias frustrações, amarguras e principalmente traz para nós essa vida despedaçada. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra com muita atenção, com muito carinho para você, porque tem solução para esse dilema, tem solução, tem cura para a depressão, para o espírito oprimido, para a vida despedaçada, tem solução. E essa solução tá ligada aqui em Deus. E olha, todas as pessoas, você pode até se sentir com o coração quebrantado e é em certos aspectos também. Por exemplo, o aspecto de vítima. Quando você se sente realmente vítima de alguém, sabe? E de atos intencionais ou até mesmo não intencionais, ou de alguém que você tanto considerava, que te traiu, que mentiu para você, que te tratou com falsidade, que te apunhalou pelas costas. Tudo isso acarreta dor no ser humano. E principalmente quando há confiança, há uma quebra no coração. E olha, o coração quebrantado pode ser resultante de abandono. Às vezes a gente falava que o coração quebrantado era quando estava contrito ali com Deus. Mas o coração quebrantado é um coração com dor, é um coração fraco, um coração que precisa de um abraço, que precisa de uma cura, que precisa de um cuidado, que precisa de um olhar. O coração é o que é sua alma. A sua alma é o seu coração quebrantado. A sua alma está quebrantada. Por isso que fala da vida despedaçada. Porque de fato o coração é a alma os olhos e tudo aquilo que sentimos, transparecemos. E por isso que é chamado coração quebrantado, um coração preciso, que precisa ali ser olhado pelos sentimentos. E olha, o coração quebrantado pode ser resultante de um abandono, de rejeição, de opressão, de abuso e até da morte. Até quando você perde pessoas, quando ocasiona abusos, seja eles emocionais, abusos psicológicos, abusos violentos, abusos de todas as formas. Também acarreta aí a alma quebrada, a vida despedaçada, o abandono. Quantas pessoas sofrem traumas
Se você se sente assim frustrado, se sente traumatizado, se sente abandonado, se sente oprimido, depressivo, saiba, tem solução. Fique aqui comigo. Eu sei que parece muito difícil entender e compreender qual a melhor forma para quebrar tudo isso e curar. Parece impossível, mas eu te digo, é possível. E às vezes estamos em depressão e nem percebemos que estamos, porque cada dia parece um dia normal, mas dentro de nós a nossa alma grita por socorro, grita por ajuda, grita por um olhar. Então é muito preciso que você fique aqui comigo e olhe para dentro de você agora. Se você sente algo que eu falei aqui, olha, não importa qual seja a causa, na palavra de Deus nos ensina que não importa qual seja a causa, mas se você sente-se arrasada ou arrasado, como se a sua vida tivesse sido despedaçada, a partir disso costumam surgir outras 3 reações. E são as reações mais comuns que hoje todas as pessoas, sejam psicólogos, psiquiatras, coaches, todas as pessoas tentam ajudar o outro. Mas Deus também pode te ajudar. Por isso que eu trago a palavra de Deus, porque o medo, a solidão e o desespero, quando há todos esses sentimentos, eles vêm pra gente, sabe? O medo, a solidão, o desespero, acarreta várias coisas em nossas vidas e essas 3 reações de sentimentos são uma delas. De certa forma, o coração quebrantado é sinônimo de espírito quebrantado. Quando se perde a vontade de viver, de amar e de confiar. Até isso Deus sabia que de fato aí existe uma alma que precisava de um apoio. E você sabia que uma das atribuições mais importantes de Deus, de Jesus, que ele se dedicou seriamente, foi olhar pelos corações quebrantados. E eu vou ler aqui para você em Lucas, capítulo 4 e versículo 18. Vamos lá em Lucas, capítulo 4. Só um momento, tá? E versículo 18, vamos entender aqui. O Espírito do Senhor está sobre ti, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é lindo, viu? Deus usa. E o primeiro sermão de Jesus na sinagoga da cidade de Nazaré, na palavra de Deus, fala que envolveu o cumprimento de uma passagem das Escrituras, quando o rolo do livro de Isaías foi entregue a Jesus. Ele se pôs de pé e leu, omitindo o dia que tudo seria transformado. Tudo seria transformado. E olha, o Senhor Jesus, ele curava, ele libertava, mas o coração quebrantado era o que ele mais curava. E aqui em Isaías 61:3 diz, Isaías 61, só um momentinho, vamos ler aqui. Hoje os cachorros estão agitados. 61:3.
61:1-3, né, que eu falei. Ó, Isaías 61:3 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Que forte, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem carvalhos de justiça, plantadas pelo Senhor para a glória. Olha, o Senhor, Ele não esquece dos corações quebrantados. Se você sente que de fato está com depressão, está deprimido, está com o espírito oprimido ou com a sua vida despedaçada em todos os sentidos, seja qual for o seu sentimento, se foi uma perda, se foi um abuso, se foi um corte, se foi ali um sofrimento de qualquer tipo de relacionamento, Deus, Ele tá, toque, 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 toque na porta do seu coração. O seu coração é a sua alma é os seus olhos e Deus vela por você. Deus olha por você e Ele diz agora para você que antes e agora Ele usa pessoas para te dizer que Ele cura, Ele olha e Ele liberta. E Ele vai te tirar dessa. Tem sim uma solução, tem sim uma saída. O Senhor agora, se você abrir o seu coração para receber, erga suas mãos e Ele vai curar toda a opressão, todo espírito oprimido, toda depressão, todo sentimento que não pertence ao seu coração, à sua alma. Ele está curando agora, libertando, livrando, tirando, quebrando todo laço, toda corrente maligna, tudo que te faz perder o foco, perder a determinação, perder a energia, perder a saúde, perder o amor próprio. Deus está aí entrando em direção para a tua vida agora. Não é o fim, ainda dá tempo. Acredita no Senhor Deus. Não sou eu que estou falando, mas acredite no Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus abordou de maneira bastante específica em muitas ocasiões a natureza de um coração quebrantado. Ele lidou com o medo. Na palavra de Deus em Marcos 5:36, vamos tudo olhar na palavra, porque de fato Deus fala conosco através da palavra de Deus. E Marcos 5:36, só um momentinho. Marcos 5:36 diz assim, mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha a chave para você. Jesus não pede mais nada dos seus filhos, a não ser crer. Crer de fato na cura, crer de fato na libertação, crer de fato que você vai sair dessa. Na verdade, se você crer, você já saiu, você já foi curado, você já foi liberto. Existe uma ação, e a ação que Deus pede para você, Jesus pede para você é o crer. Creia somente, e o resto, todas as outras coisas, quem fará
é o próprio Jesus. E diz mais que, olha, a rejeição e a sensação de isolamento, Jesus também cuida de tudo. E na palavra de Deus, em João 14:16, fala sobre isso a nós. 14:16 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E esse Consolador que ele realmente enviou está com você agora, e é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está com você agora. Saiba, ele é o Consolador que vela por você. Creia no Senhor Deus Jesus Cristo e o Espírito Santo estará ao seu lado, dentro do seu coração, na sua alma quebrantada, e fará milagres na sua vida agora. Olha, na palavra de Deus diz que o desespero e a perda de vontade, Jesus também olha por isso e cura, dá milagres. Olha, em João 14:1, vamos ver o que diz a palavra em João 14:1. A gente leu sobre isso e a gente percebeu que ele roga ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então essa é uma chave também para você. Entender que até na força, na falta de vontade, Deus Jesus Cristo está lá. E o Espírito Santo está com você. Então, se você, de coração quebrantado, é curado de fato, quando escolhe novamente crer, porque a chave de tudo isso, para você sair da depressão, para você sair do abismo, do poço, de onde você está, da falta de acreditar, da falta de confiança, de tudo aquilo que está te deixando para baixo, isolado, desolado totalmente, é o crer somente em Deus. Quando nós cremos, tudo se movimenta, Deus se sente mais aberto a tocar na sua porta, toque, toque, toque. Se você abre e crê e o recebe, ele entra, ele faz tudo mudar, tudo acontecer. E se você não abre a porta do seu coração, Deus, ele continua na porta do seu coração, ele continua batendo até você abrir. Ele não é intruso, ele não entra se você não permitir, ele não faz se você não permitir. Mas existem processos, existem coisas, curas, vitórias que ele dá sim, porque sempre, sempre ele olha por você, ele ama, ele cuida de você, mesmo quando você já não crê. Mas a única coisa que ele pede é que você creia que ele vai fazer acontecer. E olha, na palavra de Deus fala que acreditar que sobreviverá, acreditar que vai amar de novo, acreditar que Deus tem um plano e um propósito futuro para a sua vida, e acreditar que Deus estará sempre ao seu lado, até nos momentos mais sombrios da sua dor ou sofrimento. Na palavra de Deus fala que ao aceitar plenamente a promessa de Cristo Jesus de curar o seu coração quebrantado, ele encontrará todos vocês, todos nós encontraremos forças para estender a mão para o outro, certa de que Deus ainda tem algo novo para você. Você também, quando acessar de todas as formas o crer em Deus, que ele pode fazer, que ele pode entrar em propósito na sua vida,
que Ele pode te dar milagre, curar, sobreviverá ainda mais e ainda ajudará o outro a entender que Deus te dá valor, que Deus, Ele providencia o melhor para você. E saiba, na palavra de Deus diz que Ele não esquece de um filho seu, porque contente, na palavra de Deus, em Salmos 35 diz, contente, Senhor, com os que contente comigo, peleja contra os que contra mim peleja, embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime os passos aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. O Senhor diz, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo o anjo do Senhor. E diz mais no versículo 6, torna-se-lhes o caminho tenebroso e escorregado, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venham sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-nos os laços que tramou ocultamente, caiam neles para que a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. A palavra de Deus hoje para ti é essa, a chave. Espero que receba e abra seu coração agora para que Deus entre, Jesus Cristo entre, o Espírito Santo entre no seu coração, que é a porta que Ele mais procura entrar, é o seu coração, para que a sua alma seja curada, para que o seu coração seja curado. Saiba, Jesus está à sua porta batendo, toque, toque, toque. Abra e creia somente, porque a cura já está indo na sua direção. A cura, a libertação, o prodígio de Deus está indo na sua direção. Os passos do Senhor estão indo na sua direção. Receba em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida ousadia. Eu declaro na sua vida amor próprio. Eu declaro na sua vida energias boas, agradáveis e positivas. Eu declaro na sua vida a cura do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que hoje você vai levantar e sair dessa cama onde você está, de sair deste buraco negro, de sair desse isolamento, de sair deste espírito oprimido. Você está curada. Eu declaro em nome de Jesus que você está curada de toda opressão, ou seja, de toda depressão, de toda vida despedaçada, sentimentos angustiados, de toda condenação, de toda negatividade. Está curada em nome de Jesus, está curada em nome de Jesus. Eu declaro que você vai ver a vida brilhando, iluminada, cheia de energia, cheio de energia do Espírito Santo de Deus. Eu declaro em você a vitória, o milagre e a cura em nome de Jesus. Deus é mais na sua vida. Deus é muito poderoso e Ele faz coisas infinitas nas quais nem imaginamos, nem buscamos e nem pedimos. Porque de fato Ele conhece o coração e o pensamento de cada um de nós e principalmente o seu. E Ele vela por você todos os dias, infinitamente mais. Saiba, você já foi curado. Só creia somente que cada passo que você der será um passo de vitória, um passo de transformação, um passo de aprendizado. Ei, mas deixa eu te falar aqui, não fica só no hoje não, fica no todo dia com o Senhor.
todo dia. É uma nova etapa, é uma nova conquista, é um novo ciclo e uma nova história se renascendo aí para você. Renasça hoje de novo. Eu declaro o renascimento de Jesus Cristo em sua vida. Eu declaro o renascimento do Espírito Santo em seu coração. Eu declaro o renascimento de Deus na tua vida como prosperidade, como cura, como milagre, como restauração. Eu declaro em nome de Jesus que você é muito mais que vencedora, extraordinária, poderosa e vencedores somos todos nós e você já é mais que vencedor, vencedora. Um grande abraço, fique com Deus. Essa é a minha palavra para você. Eu tenho certeza que de alguma forma essa palavra alcançou o coração certo. E curta, se inscreva, compartilhe, ative as notificações para que você possa receber mais palavras de Deus. Um grande abraço, beijo, estrela de Deus, fique na paz. Amém.